Em 2001, eu ingressei nas Forças Armadas e esse foi um momento muito importante para a minha vida. Um momento onde eu aprendi bastante sobre a vida vivida em alta intensidade. Ali dos meus primeiros meses no quartel, nós tínhamos uma missão. A minha primeira missão como militar foi uma marcha de 16 quilômetros. Esse foi um momento marcante para a minha vida, porque essa era a primeira missão fora do quartel. Era uma missão que, quando eu parava para mensurar a distância e eu olhava para todas as dificuldades que poderiam existir nessa caminhada, eu ficava preocupado se de fato eu ia aguentar 16 quilômetros. Eu nunca tinha caminhado tanto na minha vida. Mas aquela marcha tinha um significado especial. Ao mesmo tempo que tinha esse misto de admiração pelo local onde eu estava, havia algumas apreensões no meu coração, exatamente por não saber os perigos, por não saber as dificuldades que eu ia encontrar nessa caminhada. Nós tínhamos um local definido para chegar, tínhamos um tempo estabelecido para ser percorrido e tínhamos uma cadência apropriada para essa marcha. Ela não poderia ser feita de qualquer maneira. Ela tinha uma cadência que nos conduziria a chegar lá no nosso ponto, no tempo e no momento certo. Então, carregamos ali as mochilas, os fuzis, e assim saímos em direção. Um cantil pronto para beber água, assim que puder, partimos para essa marcha. Essa marcha ela foi muito marcante para mim, porque foi a minha primeira missão. E isso teve um significado espetacular para a minha vida. Embora era um momento de apreensão, admiração, em certo ponto medo, eu consegui concluir essa marcha, 16 quilômetros, e isso foi por demais significativo para mim. Hoje nós vamos falar também sobre uma marcha que supera em muito essa que eu fiz, e uma marcha muito importante na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. Nós que temos esses meses estudado o livro de Marcos, nós chegamos hoje ao fim de um ciclo, exatamente quando Jesus começa essa marcha. Jesus, em Marcos capítulo 10, do 32 ao 52, Jesus ele vai começar uma marcha, ele vai iniciar um novo ciclo e ao mesmo tempo fechar um outro ciclo. Quando estamos hoje nessa parte do texto de Marcos, capítulo 10, de 32 a 52, nós estamos fechando o ciclo, ou a primeira parte do livro de Marcos, que é o serviço do servo. Então, no versículo 32, Jesus rompe essa marcha com os discípulos em direção a Jerusalém. Jesus, na sua caminhada para Jerusalém, ele leva seus discípulos, e aquela era uma marcha especial, porque era a marcha da salvação. O Senhor ia para a cruz, ir para Jerusalém era o sinônimo de ir para a cruz. E o Senhor rompeu essa marcha com os seus discípulos, acompanhados e seguindo estrada fora. Esse era um momento especial para Jesus, para os discípulos. Era especial para Jesus, não apenas porque ali seria o ponto crucial da sua missão, literalmente crucial para Jesus, mas também porque era um momento simbólico. O tempo em que Jesus decide subir a Jerusalém era o tempo da Páscoa em Israel. Em Jerusalém já estavam ali naqueles momentos ou
respirando, na verdade, aquele ambiente da Páscoa. Então Jesus sobe com os discípulos para Jerusalém, e juntamente com os discípulos havia uma grande multidão que acompanhava o Senhor. Ele inicia esse ciclo, e a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, iniciará um novo ciclo na vida de Jesus. O serviço do servo acaba, o ministério terapêutico de milagres, de curas de Jesus, vai diminuindo, vai acabando, e agora Jesus vai começar o próximo ciclo, que é o sacrifício do servo. Tudo que ele vai fazer agora, do capítulo 11 até o 16, é visando a sua morte na cruz. Os embates, as lutas com os escribas, com os fariseus, os debates, tudo isso Jesus caminhando, marchando em direção à cruz. E esse é o desafio para a nossa vida hoje à noite, de entender muitas coisas que aconteceram nessa marcha. É certo que eu não vou poder cobrir toda ela, mas nós vamos pegar hoje um pedaço importante desse texto, desse momento, dessa marcha de Jesus. Como o pastor Carlinhos pregou na semana passada, Jesus estava na Pérea, ministrando a palavra de Deus, realizando o ministério de servo, e agora ele está saindo da Pérea em direção a Jerusalém. Nessa caminhada da Pérea a Jerusalém, ele vai passar também por Jericó, vai, se não me engano, dar uma parada lá em Betânia, e aí vai seguir para Jerusalém. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, lá em Marcos capítulo 10, versículos de 32 até o 34, nós vamos fazer essa primeira leitura. Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 34. Diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrever, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Isso é interessante porque esse trecho que nós começamos aqui, a ministração da palavra de Deus, ele vai ser uma tira que vai começar aqui no versículo 32 e ele vai parar lá no 45. Nós vamos caminhar nessa marcha de Jesus, identificando essas ações quando Jesus está saindo da Pérea com os discípulos para Jerusalém, e os acontecimentos do 32 até o 45 se dão nessa caminhada até Jericó. Então o Senhor Jesus faz uma declaração muito forte, e Jesus, nessa declaração dele, vai ficar claro uma questão muito importante: a submissão de Jesus, a submissão do servo à vontade do Pai, e a arrogante pretensão dos servos, dos discípulos. Jesus faz uma declaração estonteante, uma declaração muito forte acerca da sua vida, acerca dos acontecimentos futuros. E os discípulos receberam aquela informação. É interessante que nessa declaração que Jesus faz, existem algumas questões que são importantes para a gente perceber na vida de Jesus, na forma como ele lidava com a vontade do Pai. Jesus aqui, através dessa declaração, ele vai revelar a sua submissão à vontade do Pai. No versículo 32, Jesus, ele está caminhando à frente dos discípulos, ele está determinado, ele está indo à frente deles, determinado a fazer, a cumprir a vontade do Pai. Isso é significativo.
Jesus, ele vai à frente dos seus discípulos rumo a Jerusalém, e essa atitude de Jesus mostrava o quão decidido ele estava em fazer a vontade do Pai, independente se a vontade do Pai iria lhe custar dor, sofrimento ou a perda da própria vida. Olhar para a cruz, caminhar em direção à cruz, não tornou Jesus uma pessoa inconstante, não tornou Jesus uma pessoa que estava se esquivando. Ele simplesmente marchava a passos firmes à cruz. Essa ideia de que Jesus ia morrer na cruz não era um particular desse texto. Essa era uma ideia já ministrada, expressa, declarada em outros textos que todos nós já vimos aqui nessa exposição do livro de Marcos. Jesus deixava claro: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Nessa declaração, Jesus apresenta, ele vai à frente a passos firmes. E é interessante, irmãos, porque por causa do amor de Jesus ao Pai e a sua fiel submissão à vontade dele, é que fomos salvos da condenação do pecado. Essa foi a principal razão de Jesus ter ido à cruz. Entendeu? A principal razão de Jesus ir à cruz foi o seu amor ao Pai, a sua submissão à vontade do Pai. Quando nós olhamos para Lucas 22, 42, inclusive nós cantamos isso aqui hoje à noite, naquele cântico que para mim eu amo muito: venha o teu reino. Esse cântico, e eu confesso para você que hoje à noite, quando eu estava ouvindo esse cântico, e foi especial, os irmãos cantando, mas eu confesso que toda vez que eu ouvia esse cântico, inclusive quando eu estava no meu carro, eu lembrava das vozes da igreja entoando aquele cântico, declarando, e aquela parte do refrão, e dizia: porque teu é o poder e a glória. Irmãos, é sem igual, ver todos juntos cantando essa declaração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, ele estava firme e decidido em fazer a vontade do Pai, e ele se submete à vontade do Pai, lá no Getsêmani, Lucas 22, lá no versículo 42, Jesus diz isso na sua oração: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, ou contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava firme e decidido em cumprir a vontade do Pai. Ele se submeteu ao Pai. E essa é a razão principal pela qual eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. Não foi simplesmente, tão somente porque éramos pecadores, mas foi por causa do amor submisso, fiel de Jesus ao Pai. Por causa do Pai, por causa de Deus, por amar tanto o seu Pai, ele vai fazer a vontade do Pai. E nós fomos abençoados pela fidelidade, pelo amor do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é marcante para a nossa vida. O que isso implica para a nossa vida? Jesus se mantém firme e decidido em fazer a vontade de Deus, embora isso lhe cause dor, sofrimento e até a perda da sua própria vida. Isso é muito significativo, irmãos, porque na nossa caminhada, na nossa marcha de vida cristã, discipular, há muitos cristãos que têm abrido mão de se submeter à vontade de Deus por questões simples, por questões muitas vezes egoístas, arrogantes. Muitas vezes pessoas não querem se submeter à vontade de Deus porque simplesmente vão perder algo, vão sofrer. Pastor, eu não vou me submeter a esse negócio aqui de que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar minha mulher,
Minha mulher tem que se submeter a mim. Porque esse negócio aqui, vai dar uma briga. Se eu abrir a boca lá em casa e falar que quem agora é o líder da casa sou eu, a questão vai dar um problema. E porque porque ela não quer criar um problema com o outro, ele simplesmente abre mão de se submeter ao que a palavra de Deus diz. E com isso, vive em pecado. Jesus nos ensina que é necessário, é importante nos submeter à palavra do Senhor. Embora em algum momento isso vai implicar em perda para você. Às vezes você vai perder amigos, você vai perder aquela visibilidade que você tem na sua escola, na sua empresa, porque você se posicionou, porque você se manteve firme e submisso à palavra de Deus. Muitas vezes eu passei por embates na faculdade, por dificuldades, por situações muito difíceis, mas me posicionando, me submetendo à palavra de Deus, que dizia: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, submeta-se à vontade de Deus. É essencial para que você viva uma vida de intimidade com o Pai. Jesus mostrou o seu amor leal e a sua fidelidade ao Pai. Nessa caminhada com Jesus, indo para a cruz, o texto faz essa declaração aqui. Ele estava caminhando para Jerusalém, firme, decidido. E o texto diz: estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Os discípulos, olhando para Jesus, caminhando à frente, indo para Jerusalém, sabendo que ele ia morrer, Jesus estava mostrando uma certeza. Irmãos, ele não estava indo triste para a cruz. Jesus estava indo de uma maneira alegre, porque ele estava fazendo a vontade do Pai dele. Às vezes, quando a gente assiste algum filme ou aqueles desenhos acerca de Jesus, aqueles desenhos mais antigos, né? Você aí que já é mais para perto do dilúvio, você vai lembrar daqueles desenhos milagres de Jesus. Você percebe em todo o tempo no desenho um Jesus com a cara e um semblante caído, melancólico. Esse não era o coração do Senhor. Você acha que quando lá na frente ele vai curar o Bartimeu, você acha que ele vai estar desanimado? Bartimeu, abre os olhos aí, filho, vai. Não foi assim. Firme, decidido. Agora, a postura de Jesus fez com que os discípulos se admirassem daquela posição do Senhor. Como é que ele está indo morrer lá? Eu sei que isso ainda não era tão claro na cabeça deles, mas eles estavam admirados da firmeza com que Jesus estava indo para Jerusalém. Agora o detalhe é que os discípulos estavam apreensivos. Os discípulos estavam inseguros, os discípulos estavam com o coração fora da missão, andando com Jesus, mas não estavam ligados completamente na missão. Jesus se mantém firme em sua liderança, enquanto os seus discípulos o seguem. Aqui nessa última parte do 32, apreensivos, seguindo a Jesus, o coração dos discípulos estava andando assim. E esse é um detalhe interessante. Mesmo naquela situação, quando Jesus rompe marcha em direção a Jerusalém, a partir daquele momento, instaura-se ali o vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte é toda e qualquer circunstância que põe a sua vida em risco. Jesus caminha ali e os discípulos, com as emoções, com o coração totalmente desequilibrados, andando com Jesus, e o Senhor não apenas se mantinha firme na sua caminhada, na sua liderança, mas no pastoreio dos seus discípulos. Ele ia à frente, pastoreando os seus discípulos. Esse é o coração de Jesus. Você lembra do Salmo 23?
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Os discípulos podiam ter esperança nessa situação, porque o Senhor estava com eles. Nessa caminhada com Jesus, ou caminhar em discipulado com Jesus, muitas vezes implicará em uma tensão emocional muito forte. E era muito forte mesmo. Caminhar com Jesus era estar decidido a enfrentar circunstâncias emocionais muito fortes. Seguir o caminho da cruz significa uma vida de renúncia constante do eu e uma submissão dedicada a Deus. Os discípulos, preocupados naquela correria, naquela caminhada, eles precisavam focar o caminho da cruz e não focar no próprio coração. Esse é um detalhe interessante, porque lá na frente a gente vai perceber com mais detalhes como que o coração dos discípulos, eles não estavam focados na missão. O foco deles era em si mesmo e nos benefícios que eles podiam ganhar. Agora, isso tem uma aplicação importante para a nossa vida, porque muitas vezes na sua caminhada com Jesus, quando você começa a lidar com problemas emocionais, medo, depressão, ansiedade e outros que fazem parte desse pacote, é simplesmente para que você entenda, através dessas coisas, que o seu foco não está sendo Jesus. Quando você anda focado no Senhor, em servir, em amar, em crucificar o próprio eu, o próprio coração, viver a palavra de Deus, você vai lidar biblicamente com o medo, a depressão ou qualquer situação na sua vida. No momento em que você entra num desses expedientes, deve ficar claro para você entender que você, em algum momento na caminhada com Jesus, pegou um atalho. E muitas vezes um atalho para chegar na frente dele. Às vezes, é assim que muitos crentes fazem. Eu gosto deles, nem é mais caminhar ao lado de Jesus, é na frente. Você lembra desse movimento hoje aí de determinismo? Isso é o povo querendo andar na frente de Jesus, mandar no Senhor, avançar diante do Senhor. Quando você vive uma vida sob a liderança de Jesus, quando você se submete ao Senhor, ainda que circunstâncias emocionais cheguem para você, você não pode tirar os olhos de Jesus. Você precisa manter o seu coração focado no Senhor. Você quer entender essa situação que você está vivendo hoje? Medo, angústia, ira, amargura, ressentimento, falta de perdão, tudo isso resultado de uma vida que tirou os olhos do Senhor e colocou nos próprios desejos. O coração dos discípulos não estavam focados na missão. Por causa disso, era natural, na caminhada com Jesus, sofrerem dessas coisas. Era natural, mas não é o aceitável e não é o ideal de Deus. Como não é o ideal de Deus para você? Agora, para você, líder de célula, isso é significativo também, sabe por quê? Jesus aqui, ele vai pastoreando os seus líderes dentro daquele contexto de apreensão que eles estavam envolvidos. E é muito importante para você que lidera pessoas, quando nós olhamos para esse contexto de pandemia, aonde o globo, o mundo está sendo afetado, e esse período de pandemia é o nosso vale da sombra da morte. É o vale da sombra da morte para todo mundo, porque todo mundo, a maioria das pessoas estão com medo, preocupados de morrer com esse vírus, apreensivos, temerosos, desesperados, tristes, desesperados, e eles precisam ser pastoreados. Aqui essa semana, eu fiz aqui a minha reunião aqui com a minha subcongregação, e eu estava dando uma palavra de gratidão a Deus pela vida deles, porque nessa pandemia,
eles não pararam. Eles não pararam de cuidar das suas ovelhas. E eu sei que esse não é um particular da minha subcongregação, da minha congregação. Há muitos líderes que durante esse período serviram a Deus cuidando de pessoas. Quando você cuida das pessoas, quando você avança nisso, você está sendo como Jesus, caminhando como Jesus, dentro desse ambiente em que a sua vida está em risco. Esse era o coração, não apenas eles, mas toda a equipe aqui da mídia. O pessoal aqui não é fraco não. Louvor, mídia, líderes, pessoas que nesse período de pandemia não temeram em servir o Senhor. Não ficaram em casa. É fácil lá com essa campanha, a gente tem que ter os cuidados, a prudência. Eu sempre gosto de dizer que a prudência anda de mãos dadas com a fé. E fé não é sinônimo de atitudes impensadas. A fé sempre anda de mãos dadas com a prudência. Então, cada um de nós, no ambiente de prudência, saímos, avançamos, ministramos a palavra, cuidamos de pessoas. Inclusive, quando você lida com esses problemas no seu coração, emocionais, é importante que você entenda que o antídoto para isso, depois da confissão, do arrependimento e da mudança de princípios, trocar a questão do mau hábito pelo princípio bíblico, um detalhe importante para você lidar com medo, apreensão e qualquer pecado de natureza ou que cause problemas emocionais. Sabe qual é? Cuide de pessoas. Cuide das pessoas, porque quando o foco não está em Jesus, vai estar em você. Porque o foco... Então é essencial para que você saia dessa situação, focar em cuidar de pessoas. Jesus, ele revela que tem um conhecimento sobre tudo ao dar detalhes do seu sofrimento e morte. Será um detalhe interessante aqui no texto. Aqui nesse texto, ele é diferente dos demais textos em que Jesus declara que vai morrer. Porque Jesus dá detalhes aqui muito fortes. Ele revela coisas muito simples e coisas profundas. Jesus chega ao ponto de dizer assim: vão cuspir em mim. E quando você olha para o cuspe em relação a ser esbofeteado, morto, é algo pequeno, é um pequeno detalhe. Mas Jesus, ele antecipa lá para frente o que vai acontecer. Quando Jesus faz isso, Jesus está revelando aqui um aspecto importante da sua natureza como homem e Deus. Jesus revela os atributos da divindade, os atributos de Deus, como a onisciência, o seu conhecimento de todas as coisas de maneira completa e acabada. Jesus, ele consegue olhar para frente e ter o conhecimento prévio sobre todas as coisas, na forma como ele deu detalhes aqui. E quando ele aponta lá que ele vai ressuscitar, esse é o aspecto, o atributo do Deus soberano, que vê lá na frente e que dá uma palavra e ela vai se cumprir, não importa a circunstância. Ele cravou: eu vou ressuscitar. E essa era a palavra do Deus soberano. Esse é o Jesus que deve pastorear o seu coração no vale da sombra, nessa caminhada, nessa marcha em direção à cruz. Esse é o nosso Senhor. E Ele aqui destaca de maneira muito forte e precisa. Essa declaração ela é importante. E o que isso implica para a nossa vida? Seguir Jesus em discipulado é ter a certeza que o seu plano soberano não falhará, apesar das oposições. Isso é significativo para a nossa vida quando caminhamos com Jesus. Nós não estamos andando com uma pessoa qualquer. O nosso Deus, Ele antecipou, Ele cravou e Ele sustenta o seu plano. Jesus é o Deus soberano que nunca vai para a cruz. Essa é a nossa caminhada diária
para a cruz. Então nós temos essa marcha diária, constante, em direção à cruz. E Jesus aqui, sendo esse Deus, apresenta para nós o seu plano e Ele sustenta, Ele garante. Isso é importante porque nessa caminhada com Jesus, muitas vezes você passa por situações de instabilidade na sua vida. Muitas vezes uma doença chega, um problema financeiro se instaura na sua vida. E ali o seu coração, a sua fé vai ser testada, provada, revelada. E quando você contempla o problema e não olha para o Deus soberano que cuida de tudo, que crava, que estabelece e pré-estabelece tudo, a sua reação vai ser como a dos discípulos, de apreensão e temor. O que vai acontecer? E agora? Eu perdi o emprego, e agora eu estou doente, e agora meu casamento está por um triz. Você precisa entender que o Deus soberano é aquele que sustenta seu plano. E nessa caminhada que nós temos com o Senhor, a nossa atitude diante de circunstâncias como essa, citada agora há pouco, tem que ser a mesma de Jesus. Submissão fiel à palavra de Deus. É isso que nos conduzirá triunfantemente por qualquer circunstância, emocional, financeira, espiritual, física. O mais importante não é o que vai acontecer com a nossa vida. O mais importante deve ser o quão estamos sendo fiéis ao nosso Deus. O texto prossegue nessa caminhada e no versículos de 35 a 45, nós vamos ver um detalhe interessante. Jesus faz essa declaração. E é interessante que os discípulos vão ter uma reação a essa declaração de Jesus. E então, o texto diz: se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o qual sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, eu assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, Jesus vai apresentar aqui algumas questões importantes para nós. Os discípulos, quando se deparam, eles... Perceba que no texto anterior, quando Jesus vai fazer essa declaração, na subida para Jerusalém, Jesus chama os discípulos à parte. E aí explica para eles o que vai acontecer. E a reação dos discípulos é uma reação diferente daquela que era esperada pelo discípulo de Jesus, por aqueles que seguiam Jesus. Depois de fazer essa declaração, os discípulos, os dois, Tiago e João, você deve lembrar deles, porque eles estavam, sabe onde? Lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, olhando Jesus glorificado. E talvez aquilo que eles viram
e não conseguiram entender com a dimensão que deveria ser dita, aquela má compreensão lá pode ter trazido para cá a atitude deles de contemplar essa declaração que Jesus fez e simplesmente dar uma resposta diferente. Qual era a resposta? Mestre, queremos que o Senhor faça uma coisa que a gente vai te pedir. Eles não queriam nada. Simplesmente, só um sentar à direita e o outro à esquerda de Jesus. Jesus ouve aquilo. Irmãos, Jesus é de uma paciência incomum. Porque você está imaginando a situação, indo para a cruz, uma declaração forte, e os discípulos até aquela altura do campeonato, respondendo a Jesus de forma diferente. Jesus vai mostrar para eles que a grandeza do discípulo é servir a exemplo de seu mestre. Diante dessa declaração que os discípulos fazem, o que vai ficar claro? Que o foco deles não estava necessariamente na missão, mas nos benefícios que eles teriam por seguir Jesus. Eles queriam posições, um à direita, outro à esquerda. Isso é uma posição de honra, e de uma honra extrema. Sentar-se ao lado de Jesus, no trono dele. Essa era uma arrogante pretensão no coração dos discípulos. E essa arrogante pretensão deles, eles quando fazem essa declaração, Jesus diz para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí, os discípulos, os dois, sabemos. Olha o coração arrogante. Jesus pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? A resposta deles: podemos. Mas vocês não sabem o que estão pedindo. O batismo, o cálice aqui, significa o sofrimento de Jesus. E o batismo é um simbolismo para a sua morte. É tanto que esse símbolo do batismo mais tarde vai se tornar algo muito marcante na vida de um discípulo de Jesus, daquele que vai ingressar no reino dos céus, aquele através da conversão, depois ele vai tornar isso público por meio do batismo. Então, eles não sabiam o que estavam pedindo para Jesus. Eles estavam focados simplesmente em posições, enquanto o coração deles deviam estar focados em servir. E o que isso implica? O que isso tem a ver com a nossa realidade, com a nossa situação? Não compreender quem é Jesus e sua missão leva o discípulo a colocar o foco de sua vida em si mesmo e em seus desejos. Isso é muito complicado para o coração do discípulo, porque nessa caminhada com o Senhor, como eu falei lá atrás, algumas vezes o discípulo não estiver focado em Jesus, ele vai pensar nele. E ele vai pensar nos benefícios que ele tem, que ele quer, que ele precisa para a vida dele. E Jesus vai mostrar aquela arrogante pretensão não fazia parte do plano dele. Agora, toda aquela situação, ela instaurou ali um mal-estar entre os discípulos. E perceba que, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra Tiago e João, mostrando que a preocupação deles aqui não era uma preocupação com o reino, mas era uma preocupação com eles. A questão era: Tiago e João nos traíram. Como é que eles vão lá, na caminhada, ali naquele momento, Jesus fazendo a declaração, eles se antecipam, faz aquela declaração, porque era isso que o coração dos discípulos, dos demais, queriam. Porque se a preocupação dos discípulos fosse a da missão, fosse a do reino, eles não ficariam indignados.
Não uma indignação pecaminosa, mas uma ira justa. Não uma ira pecaminosa de olhar para aquela situação e se sentir traído. Eles precisavam focar na verdadeira missão. Jesus vai estabelecer o servir como padrão para líderes no seu reino. Diante daquela declaração, estava havendo um conflito no meio da liderança de Jesus. Por causa dos dois, os 10 ficaram indignados. Estava havendo aquele mal-estar, aquele conflito. Jesus andando para a cruz, indo para Jerusalém e tendo que resolver um conflito daquela magnitude, àquela altura do campeonato. O que Jesus faz? O texto diz, chamando-os, versículo 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, e o Senhor vai passar a ensinar para eles. Essa atitude de Jesus, ela é de uma preciosidade muito grande para a nossa vida, especialmente nós líderes. Especialmente quando você lidera pessoas na sua célula, seu grupo pequeno. É muito interessante essa forma, sempre que Jesus ele vai resolver ali um problema com um discípulo, ele traz o discípulo para perto dele. Isso é significativo na sua liderança, porque essa é uma dica importante de Jesus no trato das dificuldades, dos problemas que você tem, ou dos conflitos que você tem no meio da sua liderança, no meio da sua célula. Traga essa pessoa para perto de Jesus. E perto de Jesus, você vai conseguir pastorear a sua ovelha. Às vezes o nosso erro é querer trazer a pessoa logo para perto de nós, trazer para nós, para o nosso jeito, para a nossa vontade. Mas o foco é que, se ela está perto de Jesus, ela vai querer ser pastoreada, ela vai ouvir o conselho, ela vai se submeter à palavra. No aconselhamento, no seu discipulado, leve o seu discípulo para perto do Senhor através da palavra. No aconselhamento, essa é a minha perspectiva. Não é simplesmente se a pessoa vai se sentir bem ao ser aconselhada. O foco não é se sentir bem. Sentir bem é resultado da obediência e da fidelidade. O foco é tentar levar aquela pessoa a enxergar a sua distância do Senhor e reconduzi-la como pastor, como líder, para perto do supremo pastor, que é Jesus Cristo. Isso serve para nós, inclusive, nos nossos casamentos. Porque você, marido, você é o pastor, o líder da sua esposa, que é a ovelha mais importante que você tem. E você precisa, quando você perceber uma atitude diferente dela, você precisa conduzi-la para perto de Jesus. Qual é a primeira atitude? Ficar irritado, ficar irado, ficar amargurado porque ela não fez o que ele queria, porque ele não fez o que ela queria. E aí ele fica amargurado, ressentido, triste, desanimado, quando a atitude correta ela está fazendo aquilo porque em algum momento da caminhada dela ou dele com Jesus, ele tirou o foco do Senhor, colocou em si mesmo, e agora há necessidade de ser reconduzida para perto do Senhor. E o primeiro a fazer isso é você, marido. Às vezes você, esposa, às vezes a reclamação é: pastor, meu marido é complicado, é difícil, não me ouve. Talvez porque você está usando mais a sua palavra do que a palavra de Deus. Você usa a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai fazer um efeito no coração da pessoa e ela, perto de Jesus, ela vai conseguir entender, obedecer, se submeter ao Pai. Jesus chama os discípulos para junto deles e ele vai resolver uma questão. Ele vai mostrar que essa grandeza desejada, essas pretensões,
é comum no mundo, mas não no reino dele, porque ele vai dar esse exemplo exatamente dos governantes lá fora, e ele mostra como que a coisa acontece lá fora. E o que acontece lá fora não é padrão para o que acontece aqui dentro. No reino de Jesus, as dimensões, os padrões são diferentes. Enquanto lá fora, quem tem mais status, mais poder é quem lidera, no reino de Deus, quem é servo é que de fato se torna grande. Porque essa era a postura do nosso Senhor. O nosso grande Deus, Senhor e Salvador, se submeteu ao Pai, se tornou homem e veio a esse mundo para morrer por nós, a morrer em benefício de nós, mas pela vontade do Pai, à cruz. Isso é importante, porque dessa caminhada o Senhor vai mostrar a nossa liderança, ou é até possível que talvez alguém esteja com o coração muito mais focado nos benefícios do reino. Andar com Jesus significava de fato receber galardões. Alguns galardões terão a ver com essa questão de posições, mas Jesus declara para os dois lá: vocês vão beber o cálice e vão ser batizados. E foi exatamente o que aconteceu. O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. Atos capítulo 12, versículo 2. E o último a morrer foi João. Um abriu e o outro fechou. Olha o coração deles. E o fato de terem morrido, bebido o cálice e batizado com o batismo do Senhor, não era uma garantia que eles sentariam uma à direita e outra à esquerda. O foco na sua caminhada de vida com Jesus é ser servo. Jesus expressa isso de maneira forte aqui do texto. Ele diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estabelece que no seu reino, servir é que é a grandeza. Os benefícios de seguir a Jesus não devem tirar o foco do discípulo de sua missão de servir e dar a sua vida em favor dos outros. Servir pessoas não te coloca apenas na posição de servo, mas é uma ação essencial para tratar o orgulho do seu coração. Porque esse é o detalhe: quando o seu foco não está no Senhor, está em você, você para de servir. E isso é complicado. O antídoto para lidar com problemas de egoísmo é se tornar servo à semelhança de Jesus. Esse é o antídoto. O nosso casamento, os relacionamentos que temos, essa é a posição. Agora você percebeu toda essa tensão, esses embates que estavam sendo gerados nessa caminhada. Jesus prossegue e nessa caminhada, nessa marcha, toda essa conversa, toda essa questão, eles chegam enfim em Jericó. Lá no capítulo, versículo 46, ele vai dizer: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Nessa caminhada de Jesus, ele é o Deus soberano, como nós falamos lá atrás. E como um Deus soberano, Jesus ele não improvisa no seu ministério e na sua vida. O que ele acabou de fazer, narrado por esse texto,
vai mostrar uma parte importante nessa caminhada. Jesus não fazia milagres apenas por fazer, ele não fazia milagres apenas para promover o seu ministério. Ele tinha um propósito pelo qual ele fazia isso. Ele fez a declaração lá atrás, os discípulos ainda estavam com a cabeça, com a mente turva e ainda lentos para entender, ou como a expressão na palavra diz, tardos de coração para crer. Então Jesus segue para Jericó. E lá, ao realizar esse milagre, o Senhor vai apresentar algo muito importante para a vida dos discípulos. Quando Jesus chega em Jericó e cura o cego, a restauração do cego vai retratar o verdadeiro significado do discipulado. Aquilo não era mais uma cura, aquilo não era mais um momento só de cura, aquilo tinha um simbolismo, aquilo tinha um significado especial. Jesus, ele vai curar Bartimeu, ele vai abrir a visão. Agora o detalhe é que quando o texto começa, ele diz, foram para Jericó, ponto. E depois parece que dá assim, o editor cortou ali, né? Agora vamos colar lá na frente. Ele está saindo de Jericó. O filme começa ele saindo de Jericó. E saindo de Jericó, ele encontra Bartimeu, cego, mendigo. Parece que filho de Timeu tinha um agravamento pior, né? Porque ele estava vendo na progressão. Cego, mendigo e filho de Timeu. É um negócio sério. Então, nessa condição de miséria que ele se encontrava, o que aconteceu? Bartimeu procurou tomar conhecimento do que estava acontecendo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele ouviu que saía uma multidão seguindo Jesus. Ele não parou. Jesus passa por Jericó, não perde o foco da sua missão, e uma multidão está atrás dele. O cego fica atento àquela situação, ele ouve, o que está acontecendo aí? Só Jesus, o Nazareno, está passando aqui. Aquela expressão foi suficiente para Bartimeu entender que por ali não estava passando um curandeiro, não estava passando um rabino qualquer, estava passando o Senhor Jesus. E ele entendeu quem era que estava passando ali. Ele entendeu de uma maneira que Israel não conseguiu enxergar. De uma maneira que os discípulos não conseguiram por causa da sua mente turva, dos seus olhos turvos, da sua mente vagarosa para entender. O cego conseguiu ver. Ele clama, ele chama Jesus de quê? Filho de Davi. Essa é uma expressão messiânica. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está dizendo, ele é o Messias, esperado em Israel, ele. E ele conseguiu enxergar, mesmo sendo cego. Aquilo era o contraste na vida daqueles discípulos, naquela circunstância. Então, o homem, quando toma conhecimento da condição dele, ele toma conhecimento, ele vê quem é Jesus, na sua miséria, ele clama. E isso aqui, irmãos, não tem como a gente não deixar de ver exatamente como é a condição do homem. Na sua miséria só tem um jeito do homem sair da sua miséria espiritual. É quando ele reconhece quem é o Senhor. E quando ele clama por Jesus. Quando ele reconhece Jesus como Deus, como o cego o reconheceu como Messias. E ele clamou, ele gritou, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Não haverá misericórdia e graça se não houver esse reconhecimento da nossa ou da sua condição de miséria espiritual. Jesus vai agir com graça na vida desse homem. O verdadeiro significado do discipulado é dado exatamente nesse termo, reconhecer a verdadeira condição diante de Jesus,
ter seus olhos abertos pelo Senhor. Quando ele declara que Jesus é o Messias, Jesus para e manda chamá-lo. E os discípulos vão lá buscar ele, envolvidos na circunstância, mas com a mente e o coração ainda endurecidos. Eles vão trazer e eles vão ver o milagre. Agora Jesus apresenta um aspecto interessante aqui da salvação, que é a chamada. É o Senhor quem chama para salvar. É o Senhor quem age com misericórdia para perdoar. É o Senhor quem age com graça para justificar. E ele chama ele, vem cá. E os discípulos apresentam uma mensagem: tem bom ânimo, porque vivendo na miséria que ele estava, ele ia ganhar o maior e melhor de todos os presentes da vida dele. Então, essa era uma palavra de conforto naquele estado de miséria. E o homem se levanta e vai. Jesus abre os olhos dele. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus abre os olhos dele. Vá. Olha o detalhe. Vá. A sua fé lhe salvou. Agora, sabe o que o discípulo faz? O verdadeiro significado do discipulado se dá quando você tem os seus olhos abertos pelo Senhor Jesus Cristo. Você segue Jesus em direção à cruz. Lembra? A nossa cruz é a cruz de crucificar o eu, o ego, todo dia. Mas nós não vamos conseguir crucificar o nosso ego se a gente não for primeiro lá para a cruz, aos pés de Jesus, ao sacrifício. Esse foi o caminho do cego. Agora, eis cego e novo irmão, seguindo Jesus em direção à cruz. E o que isso implica para a nossa vida? A falta de visão do discipulado, a falta de visão do discípulo vai comprometer o seu crescimento e a sua maturidade para acompanhar fielmente Jesus em direção à cruz. Um problema físico ou uma condição social baixa não são barreiras para que você se torne um discípulo de Jesus. O fato de você ser pobre, o fato de você não ter condições financeiras, ou o fato de você ter uma doença grave ou não, que limite você fisicamente, isso não é e não deve ser uma barreira para você entregar a sua vida para Jesus. Como também não é depois que Jesus entra na sua vida. Porque por mais que você tenha uma limitação física, uma dificuldade com o Senhor no coração, isso não pode ser a barreira ou a desculpa para seguir Jesus. E assim, Jesus continuou a sua marcha em direção à cruz. Os discípulos não conseguiram enxergar. A mente deles ainda estava lenta, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, abriria o entendimento dos discípulos na ressurreição. Essa foi a caminhada do serviço do servo, hoje à noite. Nós percebemos aspectos muito fortes, muito precisos nessa caminhada com Jesus. E eu quero concluir essa noite relembrando a você que Jesus foi submisso ao seu Pai até as últimas consequências, e assim se tornando exemplo máximo de servo para os seus discípulos, e que a maior grandeza na vida de um discípulo do Senhor é ser como seu mestre. Esse deve ser o nosso alvo, ser como Jesus, submisso, dedicado, fiel, liderar em momentos difíceis, caminhar em momentos difíceis com os seus discípulos e viver uma vida de submissão intensa à vontade do Pai. Diante da declaração da palavra de Deus, os discípulos tiveram uma resposta diferente da qual deveriam ter como discípulos. E eu não sei como você vai responder a essa pregação hoje à noite, porque a pregação é um momento de revelarmos a palavra de Deus. Quando abrimos a Bíblia, lemos e explicamos, estamos revelando a vontade de Deus para o seu povo. Então é muito importante que você reflita hoje à noite, na sua caminhada com Jesus, diante das revelações da palavra de Deus. O que você vai fazer?
como está a sua mente, como está o seu coração. Como é que você tem lidado com a palavra de Deus? Você vai se submeter à palavra de Deus, aos conselhos que você tem recebido, às pregações que você tem ouvido, ou essa semana você vai continuar vivendo a vida de uma maneira ainda inconsciente com relação à palavra de Deus? A você, meu querido, que ouviu a pregação, assistiu a pregação hoje à noite, mas que ainda não tem Cristo Jesus, eu quero dizer para você que Jesus pode abrir os olhos espirituais do seu coração, como Ele abriu os olhos de Bartimeu. E independente da sua condição social, independente dos seus problemas físicos ou emocionais, Jesus é a solução para o maior problema da sua vida, o seu pecado. E essas limitações não devem afastar você do Senhor. Eu oro para que Deus possa abrir o entendimento do seu coração, para que você possa caminhar de forma submissa e fiel a Jesus. Vamos orar. Eu quero concluir orando. Deus, eu lhe agradeço pela tua palavra. À medida que ela é exposta, expressa, aplicada, nós temos esperança. Muitas vezes na nossa caminhada como discípulos, passamos por momentos turbulentos. Muitas vezes a nossa má compreensão da palavra, muitas vezes tem levado os crentes, a maioria dos discípulos, a decisões equivocadas, a decisões ou pretensões arrogantes. E a nossa oração hoje à noite é para que o Senhor nos torne humildes e servos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor possam alcançar corações essa noite de irmãos, de discípulos que em algum momento tomaram um atalho na sua vida cristã. E o Senhor os ajude a voltar para o caminho, para o trilho dessa caminhada, dessa marcha em direção à vida com o Senhor. Eu te peço ainda, Deus, pela vida daquelas pessoas que ainda não têm o Senhor, mas que essa noite o Senhor abriu o entendimento delas. Que o Senhor possa restaurar o coração delas e transformá-las para a tua glória, para que elas sejam, ó Pai, discípulos que acompanhem Jesus com os olhos do coração abertos e atentos para o que o Senhor vai fazer. Que o Senhor nos conceda ter um coração semelhante ao de Jesus na submissão ao Pai e à sua palavra. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e você possa ter uma semana abençoada na palavra do Senhor.